Obrigado, Poliana. Então, para quem não me conhece, meu nome é Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, sou advogado já há 20 anos, professor universitário, fui professor assíduo durante 14 anos da minha vida e no 14º ano de magistério eu fui obrigado a suspender temporariamente essa atividade para poder me dedicar ao mandato de presidente da OAB Goiás, mandato que foi renovado por uma vez, graças à confiança dos advogados, dos colegas, né? Advogados de Goiás, e estou, então, há 6 anos na condição de presidente da Ordem. E, ao contrário de você, Poliana, eu sou aquele advogado de contencioso típico, à moda antiga, né? E que atua no foro, nas audiências, nas sustentações orais. E, claro, cada vez mais se utiliza das serventias extrajudiciais, dos instrumentos que a desjudicialização nos oferece, mas ainda conserva aquela característica típica do advogado do contencioso, né? E é isso que tenho feito por esse pequeno período, 20 anos de vida, e espero prosseguir fazendo até o final da vida, porque gosto muito do que faço, Poliana. Muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns. E agora, quem é... Porque até então você contou do Lúcio Flávio, né, enquanto profissional. E quem é o Lúcio Flávio, para quem não te conhece? Bom, o Lúcio Flávio, vamos dizer assim, né? Pessoa física, é um cara bastante sortudo, na verdade, sabe, Poliana? Escolhi o curso certo. Costumo dizer que quando pisei na faculdade de Direito, eu já sabia que esse era o curso ideal para mim. E também, quando pisei pela primeira vez na faculdade de Direito, sabia que dali sairia advogado. E assim foi, e assim aconteceu. Jamais cogitei fazer outra coisa. Sou muito feliz e realizado na minha parte profissional, portanto. O direito e a advocacia me proporcionaram muito mais coisas do que eu, nos meus melhores sonhos de juventude, imaginei. Então, eu alcancei aquilo que eu almejava e muito mais ainda me foi dado por acréscimo. E, além dessa parte profissional, sou casado com a Lorena, tenho 2 filhinhos lindos, o Lúcio, de 3 anos, e a Luísa, de 6 meses. Eu só conheci o mais velho. Então, agora nós temos uma nenenzinha também, a Pois é. Luísa. E é isso, uma pessoa, um profissional, um estudioso do direito, muito feliz, satisfeito e agradecido por aquilo que a vida me proporcionou até aqui, e, sobretudo, um trabalhador da advocacia, um servidor dos colegas. Nesses últimos 6 anos de vida, o que mais fiz foi isso, servir, e procurei colocar as minhas melhores energias físicas, intelectuais, pessoais à disposição dos colegas, e espero terminar essa fase da minha vida dessa forma, tendo servido bem a quem tanto me deu, que é a advocacia. Amém. Muito bom, muito bom. Muito bom. Agora, Lúcio, vamos lá para o nosso tema da noite, né? Vamos lá. Que é um assunto, assim, que vem cada dia mais sendo ventilado, né? Nós sabemos dessas, né? Principalmente, né? Na verdade, teve um acelerar, né? Com a pandemia, como em todas as áreas, né? Na advocacia também, a gente percebe inclusive a necessidade do profissional, né? Do advogado em ajustar-se, né? Em se transformar. Né? Como que você vê esse processo? Você mesmo mencionou que a sua carreira enquanto advogada é diversa da minha, né? Você já é mais tradicional, né? Enquanto eu já inovei, né? A gente já veio por outro caminho. Mas, então, me fala um pouco sobre isso. E principalmente você, né? Que tem essa visão enquanto instituição, né? Como você vê todo esse processo? Poliana, olha só,
a pandemia, ela trouxe modificações de hábitos e de atitudes em todas as searas da nossa vida. Especificamente no campo da advocacia, eu chego a 1 ano e 2, 3 meses, mais ou menos, em que nós vivemos esse momento difícil, admirado com os colegas advogados, que na realidade se reinventaram nesse período. Uhum. E a reinvenção, ela passou por um redimensionamento dos escritórios. O que nós mais vimos foram colegas cortando custos que se demonstraram ao longo desse período desnecessários. Grandes escritórios, grandes estruturas, fachadas maravilhosas, sedes enormes. Isso tudo se mostrou contraproducente, porque os próprios clientes começaram a entender que essa interação, por exemplo, como essa que nós estamos tendo aqui, ela é suficiente para o atendimento. Então, eu vi a advocacia reagindo muito forte com relação a esse momento de pandemia, revisitando seus custos, diminuindo a sua folha de despesas correntes e fixas, atendendo seus clientes com mais rapidez, atendendo os seus clientes de uma maneira mais eficaz, online, muita reunião via Zoom, via Instagram, via isso, via aquilo. Então, eu vejo a advocacia se reinventando a cada dia e me parece que conseguiu, se não superar esse momento, conseguiu reagir a ele, se recolocar, se reacomodar. Essa tendência de desjudicialização me parece cada vez mais presente. Por quê? Porque os novos tempos isso impõem. Mas eu vejo com muita clareza uma advocacia criativa, responsiva e que conseguiu se readequar a esse novo momento. Portanto, vejo com orgulho o modo como os colegas reagiram a esse momento de pandemia e nós sairemos, sem sombra de dúvida, maiores e melhores desse momento de crise. Sim, muito bom. É isso aí, muito bom. E é interessante você trazer, né, essa visão do todo, né? Porque nós, né, a gente vê questões, a gente vê no linear, digamos assim, né? Mas você, devido ao cargo que ocupa, você tem uma visão, né, de cima, né? Consegue ver o todo, né? Como os colegas nas diversas áreas de atuação, né, estão se organizando nesse momento. Você acredita que a relação, me veio essa questão aqui agora, a relação advogado-cliente está sofrendo uma transformação? Não estou nem dizendo por questão de ser online, não, sabe? Uhum. A relação mesmo. Você vê que e inclusive que é necessária uma mudança, sabe? Na postura do advogado com o cliente ou na condução dessa relação. Poliana, eu acho que o núcleo central da relação cliente-advogado nunca vai mudar. Olha que é uma expressão forte, nunca vai mudar. Mas o núcleo central é o núcleo da confiança. É o núcleo daquela relação de que um confia no outro e que, principalmente, o cliente deposita praticamente a sua vida civil toda na mão do advogado. Então, essa relação, ela é imutável, na minha opinião. O que muda são as dinâmicas, as formas de relação entre o cliente e o advogado. E essa, sim, eu acho que durante a pandemia, o que nós avançamos em 1 ano de pandemia, o que nós mudamos em 1 ano de pandemia, se não fosse a pandemia, nós demoraríamos talvez 1 década para avançar. Mas o núcleo central, a relação de confiança, na capacidade do advogado, na sua técnica, na sua capacidade de bem servir a seu cliente, esse é um núcleo essencial que não vai mudar nunca. Então, a dinâmica sim, mas o núcleo jamais. Até inclusive, é um atributo, né, do advogado, além da questão técnica, né, de
de ter domínio técnico, ainda tem a questão de conduzir a relação, né, baseada na confiança, porque senão não justifica, né? Não, aí na verdade não tem a relação, né? Advogado-cliente. Não tem como. É isso. É isso. É isso. E às vezes eu vejo que em algum ponto os colegas não... Alguns colegas, exceção, graças a Deus, não entendem a importância disso. A relação de confiança, como eu disse, constitui o núcleo essencial para uma boa relação e uma relação que eu diria longeva entre cliente, né, constituinte e advogado. Portanto, nós devemos depositar nossas fichas aí. Sim, com certeza. Concordo plenamente. E outra questão que eu vejo, que eu queria trocar uma ideia aqui com você hoje, é a questão às vezes, do modismo. Eu falo muito aqui no meu Instagram sobre autoralidade. Esse é um termo que eu uso muito. E tem a autenticidade, né? São termos aí diferentes e complementares, eu entendo. Eu vejo, quando a gente estava ainda, né, muito mais próximo dos colegas, antes da pandemia e tal, aliás, na época de faculdade, a gente vê muito isso, né, Lúcio? Na faculdade tem essa questão muito forte, né, vamos falar da faculdade que é melhor, do modismo, né? De áreas que são mais crescentes, enfim. Ou, inclusive, de posicionamento, né? Colegas que querem seguir um determinado caminho. Não estou falando de questões jurídicas, tá? Estou falando de, inclusive, estratégicas, digamos assim. Profissional mesmo, enquanto postura. Você vê que... E eu, Poliana, agora eu vou falar o que eu penso. Eu entendo, e eu falo muito isso aqui, que o profissional, principalmente, isso eu já antevia já há algum tempo, mas hoje, e cada vez mais, eu vejo que o profissional, né, e a empresa, e as empresas, elas se solidificam, né, enquanto conceito e enquanto produto até, né, quando há essa identidade, né, essa autoralidade de identidade mesmo, né, e autenticidade. E às vezes eu vejo, eu tô falando de advogado porque nós somos, tá? Justamente porque nós somos. Você vê que isso às vezes falta. Eu vejo, Poliana, eu vejo que às vezes nossos colegas às vezes se olhassem para si, entende? Mais do que para o mercado ou para os colegas, eu vejo que o sucesso, né, e essa estrutura e essa paixão que inclusive você carrega, que eu vejo, ela seria mais pungente, entendeu? Do que só ver o após, só o retorno, entendeu? Financeiro, digamos assim, inclusive. Entende? Parece que deu umas cortadas, né? Você ouviu o que eu falei? Ouvi, Poliana, ouvi sim. E eu acho que você tem parcela de razão na reflexão que você faz, sem dúvida, né? E eu, como eu disse no começo aqui da nossa conversa, eu sou um advogado à moda antiga. Apesar de não ser assim tão velho, eu ainda me espelho, vamos dizer assim, naquele modelo tradicional de profissão, né? E durante a minha vida profissional, eu costumo dizer que quem me especializou foi a clientela. Não adianta eu querer ser tributarista, por exemplo, se só me aparece cliente cível, entende? E se começa a me aparecer cliente cível, eu tenho que realmente me dedicar ao cível e despertar paixão por aquilo. Então, eu mesmo sou um ótimo exemplo de um profissional que foi especializado pela sua clientela.
E eu acho que nós temos que estar abertos a isso. Nem tudo na vida, ou talvez até quase nada na vida, seja planejamento. Nós temos, sim, que criar Sim, competências, estar antenado com a realidade do mercado, do momento de vida que nós nos inserimos, mas eu acho que, sobretudo, nós devemos nos dedicar a fazer bem aquilo a que nós nos propusemos e, quase que por consequência, a sua clientela ela vai aparecer, a sua especialidade, a sua competência, a sua notoriedade virá. Então, assim, muita estratégia, muito planejamento, às não, vezes retira a espontaneidade, que é muito importante em qualquer com trato humano e também na questão profissional. sim, sim, com certeza, com certeza. Não, é essa questão do. Muitas pessoas às vezes me perguntam, né, com relação à inteligência cartorial, ao selo, se eu planejei, se eu imaginava. Não tem nada disso. Nada. Eu falo que foi tudo intuição de Deus, assim. Toda essa caminhada não tem, tem coisa que não tem como planejar. Não tem, né? Não tá nas nossas mãos, é Deus mesmo que vai nos orientando e a gente tem que estar ligado para ir captando, né? Esses sinais mesmo, esses insights que vêm e daí a gente vai construindo, né? Nosso caminho, né? E é bem isso. Por isso Ô, é que eu Poliana, falo. Pode falar. o comentário que eu ia fazer é o seguinte, Poliana, que é bem isso, é deixar que as coisas aconteçam com maior naturalidade, né? Nos darmos tempo, como eu costumo sempre falar nas entregas de carteira, a advocacia é uma profissão que exige paciência, que Sim, exige persistência, nós precisamos ter tempo de janela, não é uma profissão que aconteça no sentido do sucesso profissional, financeiro, pessoal, do dia para a noite. não Então, mesmo. existe uma naturalidade, um tempo certo para as coisas acontecerem, né? E os colegas mais jovens, somente dessas gerações mais recentes, têm muita pressa, querem que a funcione exatamente assim. Deu uma falhada. Oi, tá me ouvindo? Oi? Será que tá travando aí ou aqui? Oi? Estão me ouvindo? Oi? Oi, voltou? Voltou? Oi? Ah, o Lúcio saiu. É. Gente, se vocês tiverem pergunta, o Lúcio deve estar voltando aí. Se vocês tiverem perguntas, tá? Fique à vontade. Vamos ver se ele volta aqui. E vocês são de onde? Quem é de Goiânia aqui? De Goiás? E tá aqui nos prestigiando. Deixa eu ver aqui. Ah, o Lúcio chegou aqui. Oi! Oi, Poliana, voltei. Eu não sei se era a sua conexão ou a minha que não estava legal. Aí, como estava travando muito, eu saí, entrei de novo. Eu acho que a gente continua aqui com mais tranquilidade, né? Não, Então, ótimo. assim, resumindo a minha fala final, né? Porque eu não sei até onde vocês conseguiram me ouvir, é preciso
dar tempo ao tempo, ter naturalidade, adquirir experiência para que amanhã ou depois clientes maiores, melhores, causas mais complexas cheguem, de modo que menos pressa, mais tranquilidade, mais dedicação aos estudos, mais criação de competência. Eu acho que esse é um caminho que tende a ser um caminho de sucesso. Não tenho a fórmula do sucesso, não, mas eu acho que a tendência é por aí. E é nesse sentido que eu falei de olhar para si, né? De entender porque quando eu penso que antes do profissional veio o pessoal, né? Eu penso que até na nossa formação, não só dos advogados, mas em qualquer profissão, devia-se ter uma aula, uma matéria, né, sobre essa questão para a gente olhar para si, né, e entender para justamente ter essa paz. Porque quando eu penso também que, claro, que muita coisa é construída no caminho, é caminhando, né? Não tem nada é no estalo de dedos, é um processo, né? Nossas carreiras são um processo. E às vezes é preciso transacionar, como é que fala? Como é que é a palavra? Transacionar, mudar de área, como eu, por exemplo, né, que fui concursada, desliguei de concurso, enfim, e depois ainda criei, desenvolvi um negócio, uma empresa. Então, muitas vezes essas coisas acontecem, né? São E não caminhos. necessariamente, Poliana, aquela primeira opção que nos parece a única e é a mais correta. Então, você, por Sim. exemplo, mudou de carreira algumas vezes depois de formada, saiu do serviço público, veio para a iniciativa privada, aproveitou as suas competências na área da advocacia para criar uma empresa que presta um serviço específico, num nicho de mercado peculiar, né? Então, assim, nós precisamos ter essa atenção, essa maleabilidade de ir caminhando de acordo com o que a nossa clientela nos demanda e, mais do que isso, aquilo que nos deixa felizes de fazer. É importante extrair da nossa profissão, né, do nosso trabalho, essa realização pessoal, né? Com certeza, com certeza. A Rai comentou que se reinventar é muito bom. E muitas vezes faz parte, né, do processo essa reinvenção, né? Às vezes até a gente mudar de área, de atuação. Isso a gente tem, como o Lúcio falou, a gente tem que estar aberto, né, para situações que às vezes acontecem. E não estão errados, na verdade, eles vão complementando, desenvolvendo novas habilidades. Lúcio, e com relação ao nosso tema, assim, e eu tô amando essa live, porque alguns pontos a gente tem, às vezes, não vou nem falar pensamentos diversos, mas experiências, né? E opções diversas, né? Enquanto advogados, né? Então, isso é muito bom, porque é o quanto nos enriquece, né? A gente ver, ver colegas, né, que vivem outra realidade, né? E é muito interessante isso, porque eu nunca me vi atuando como advogada, como você, no tradicional, sabe? É muito interessante, né? E a gente precisa, quando eu falo de olhar para dentro, nós enquanto profissional, é exatamente isso, a gente pelo menos entender o que o que não faz parte, né, das nossas habilidades, né, das nossas opções, o que a gente não quer. Isso aí já ajuda bastante. Poliana, mas o que seria do mercado se todos nós quiséssemos fazer a mesma coisa, né? O bacana é que cada um de nós tem suas aptidões e mais que o mercado, ele demanda essas diferentes aptidões. Por isso que eu dizia ainda há pouco que mais importante do que muito planejamento, muita estratégia, é lógico, analisar o tempo que você vive, mas se dedicar a fazer aquilo que você gosta, aquilo que te traz
satisfação e realização pessoal. Porque o sucesso, e essa palavra sucesso, não deve representar apenas ganho financeiro. Satisfação pessoal, projeção social, a realização de um trabalho que te preenche internamente, no sentido de que você está fazendo alguma diferença no mundo. Isso tudo é muito importante para a construção, olha que palavra importante, para a construção de um profissional completo. E essa construção, ela é paulatina, ela é dia a dia, ela é feita, refeita, como colocou aqui a nossa colega Rai, é a reinvenção, né? Outro modo de atuar, e cada um dentro daquilo que gosta de fazer. Então, de novo, se todos nós quiséssemos fazer a mesma coisa e fizéssemos a mesma coisa, faltaria mercado para todo mundo. Mas o mais importante é que a possibilidade de que as pessoas exerçam as suas aptidões está de acordo com a diversidade que o mercado demanda. Poxa, muito bom. É isso aí que a gente tem que fazer. Exato. E, na verdade, a gente vai se complementando, né? E o Iago aqui, ó, falou assim, ó, exatamente, presidente. Muitos possuem dinheiro, mas não são felizes naquilo que fazem. E é exatamente isso. O dinheiro, o retorno financeiro, ele é um componente importante. Ninguém está aqui a querer dizer que na falta de dinheiro absoluto é possível ser feliz. A gente precisa comer, vestir, nós precisamos ter uma dignidade mínima na nossa vida, né? Mas o dinheiro não pode ser o objetivo final nem primordial. Eu, aliás, ousaria dizer, sem querer transformar esse nosso bate-papo num programa de autoajuda, que quanto mais eu amadureço na vida, e eu já sou um homem de 44 anos, já vivi algumas coisas, algumas experiências importantes, quanto mais eu amadureço, mais eu vejo que o dinheiro acaba sendo muitas vezes uma consequência do que efetivamente uma causa. Então, dentro daquilo que nós estávamos conversando, a criação de competências, gostar do que faz, fazer com amor, dedicar-se à causa dos nossos clientes, isso vai nos trazer o sucesso lato sensu que nós estamos conversando. Não devemos inverter a ordem natural das coisas. Dinheiro não é tudo, e não é só em função dele que nós devemos trilhar o nosso caminho pessoal e profissional. Com certeza, concordo plenamente. E como eu estava dizendo também, e é muito interessante, como você bem disse, né, que graças a Deus que temos profissionais, né, que têm preferências diversas, né, na atuação. E daí a gente vai se complementando, né? Exatamente. Um profissional do contencioso como eu, necessariamente, em algum momento, precisará de um profissional com o seu perfil, com a sua expertise, e vice-versa. Vice-versa, com certeza. A sua atuação, ela acabará se transformando, ou tenderá a se transformar num litígio que necessitará daquele advogado, digamos assim, tradicional, típico, advogado do foro, que eu muito orgulhosamente me coloco, né? Então, as nossas atividades, elas não são competidoras, elas são complementares. Com certeza, é isso aí. É isso mesmo, penso da mesma forma. Gente, alguma pergunta para o Lúcio? Alguém tem mais alguma pergunta para o Lúcio complementar a nossa conversa? Vocês, os advogados que aqui estão, ou quem não é advogado também, o que vocês pensam sobre o que nós estamos conversando nas áreas de vocês de atuação? Porque nós estamos falando aqui, né, enquanto advogados, mas isso abrange todas as áreas, né? Todas as profissões. Talvez, Poliana, a grande sacada que nós estamos trazendo aqui para os nossos amigos é justamente esse entendimento de que mais vale um encontro consigo mesmo em termos profissionais do que um encontro com o cliente. Em algum momento o cliente chega, né? Aí você vê o Gilberto coloca aqui, nada paga a emoção da entrega favorável de uma demanda, não somente a recompensa monetária.
É isso mesmo. É E, isso. e resolver o problema do cliente, do seu constituinte, deve ser o objetivo final do profissional como nós somos, né? Sim. Então, poder entregar uma sentença de procedência do pedido, ou então, quando o réu de improcedência, ou de alguma sorte na área extrajudicial resolver o problema sem precisar judicializar. Eu acho que é isso que a gente deve ter em mente, né? E não é fácil, é trabalhoso, demanda estudo. Nós aqui bem sabemos quanto estudo isso envolve, mas é Quantas a nossa noites sem dormir, final. né, Lu? Quantas Eu noites. agora, nessa fase da minha vida, como eu disse, já mais maduro, eu já não fico noite sem dormir por causa de trabalho. Mas já fiquei em alguns momentos, enquanto eu não tinha a vivência que eu tenho hoje, eu já fiquei pensando noites e noites em se fiz a melhor escolha, da melhor estratégia processual. E hoje a coisa já está mais tranquila, eu já não perco noite de sono por causa de trabalho. Aliás, eu as ganho. Às vezes eu sonho com soluções. Também tem isso. Pode ficar para outra live, viu? A Com gente, durante certeza. o sonho, pode ter ideias muito interessantes. Seja, às vezes, às vezes acontece comigo assim. Vamos ver se com vocês também acontecem. Às vezes eu tô, né, pensando na solução, qual caminho que eu vou, qual estratégia que eu vou adotar em determinado caso. E daí, a hora que eu resolvo, não, eu vou esperar um pouquinho. Porque às vezes a gente fica naquela busca, né, naquela ânsia por encontrar a solução para aquele cliente. Mas daí, quando a gente se aquieta, por isso a importância, né, de nós olhar para si, né, nós olharmos para nós mesmos. É quando a gente se aquieta, ou sonhando, né, ou dormindo, ou mesmo, enfim, nas atividades outras, daí a solução vem, né? Daí vem como um plim mesmo, assim, mas na calmaria. Quando a gente. Poliana, os norte-americanos, com seu pragmatismo, né, recomendam que você durma o problema. Dormir o problema. Isso é algo muito interessante. Então, toda vez que nós tivermos o tempo, obviamente, dormir o problema, às vezes no outro dia você acorda com uma visão muito mais clara, talvez até a solução daquilo, né? Isso é muito bacana também. Pensar, refletir, dormir o problema nos descortina novas perspectivas. É isso aí. Muito bom, muito bom. É muito agradável trabalhar com o que se ama. Cada desafio te inspira a melhorar. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Muito bom, muito bom. Gente, estamos caminhando para o fim. Estamos caminhando para o fim. Lúcio, tem alguma consideração a fazer? Pessoal, se tiver alguma pergunta, já escreve aí para a gente, já estamos caminhando para o fim. Poliana, assim, primeiro, muito obrigado pelo convite. Foi muito legal bater esse papo com você. Você é uma profissional assim que busca inovar, descobrir novos nichos, especialidades. E eu admiro muito isso nessa juventude que está chegando, né? Ainda mais ante esse meu perfil mais típico, mais conservador do advogado clássico, né? Então é sempre muito bom, um aprendizado, conversar com quem está expandindo as fronteiras, inclusive por intermédio dessas novas tecnologias, das lives, etc. Coisa que eu mesmo ainda não me acostumei muito a fazer. Parece que não é algo que eu tenha muita aptidão, sabe? O tempo dirá, vamos ver se mais para frente eu me acostumo com essas ferramentas. Mas, de toda sorte, agradecer de novo o seu convite, sempre muito bacana, então, trocar essas experiências com profissionais com esse seu dinamismo. Agradecer a Rai e todos os outros colegas que estiveram conosco durante a live, ainda que por alguns poucos minutos passaram aqui para nos prestigiar, e me colocar à disposição da Advocacia de Goiás, enquanto na presidência da OAB estiver, para atender-lhes da melhor forma que estiver ao meu alcance, e até o final do último dia do meu mandato procurarei fazer aquilo a que me dispus, servir aos colegas com as minhas melhores energias pessoais, mentais,
intelectuais e encerrar esses 2 mandatos à frente da OAB, deixando uma instituição melhor do que aquela que eu recebi há alguns anos atrás. É isso. Muito obrigada, viu, Lúcio, mais uma vez, por ter aceitado o convite. Conversar com você é sempre muito agradável. Nossas conversas sempre são, né, muito agradáveis, muito, enfim, muito enriquecedoras. E também agradeço enquanto advogada, enquanto colega advogada, integrante, né, da OAB, agradeço o seu serviço, a sua entrega nesses 2 mandatos, viu? E sem dúvida alguma você deixou um legado, sim, para todos nós. Muito obrigada, boa noite, um excelente resto de noite para cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, viu, Lu? Obrigado, gente. Fiquem com Deus, bom resto de semana para todos, bom trabalho e bom descanso, né? Obrigado. É isso aí, obrigada. Ótimo, foi ótimo. Obrigada, um abraço, tchau. Tchau.